E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Cenoura. Não, velho, pelo amor de Deus. Bom, galera, boa noite. Quer dizer, pra mim, boa noite. Não sei que horas que eu vou mandar isso pra vocês amanhã. Eu tô gravando aqui, pessoal, a nossa primeiríssima aula do professor Cenoura. Física ótica, esse conteúdo maravilhoso. Maravilhoso, gostosinho. Vou passar pra vocês. Conversando com vocês aqui enquanto vou colocando no slide, que não vai demorar muito. Bom, pessoal, física ótica, professor Cenourinha. Reparem bastante nas cenourinhas aqui no canto, deu trabalho para colocar isso aqui, fazer o macro e tal. Galera, o conteúdo de hoje, câmera escura e fenômenos óticos. Câmera escura, chegou a comentar com vocês no final da aula passada, se eu não me engano, que eu mandei para vocês no vídeo no YouTube. No finalzinho do vídeo ele comenta de câmera escura, só que agora eu vou passar para vocês certinho como funciona, a fórmula, como vai cair no vestibular e vamos fazer um exercício rapidinho, coisa rápida só para a gente dar uma retomada. Fenômenos óticos, a gente vai dar uma olhada mais em sombra, penumbra e eclipse e as fases da Lua, que acho que são os 4 temas principais da aula de hoje. Então vamos lá. Antes de começar, pessoal, eu esqueci de passar para vocês uma coisa importante na aula passada. E eu não passei por vocês por quê? Porque o Cenoura é burro. Eu tô fazendo a minha vida. Enfim, pessoal, o que eu esqueci de passar para vocês é feixes de luz. Os feixes de luz, pessoal, eles são o conjunto infinito dos raios de luz. Raios de luz, você recorda a aula passada? Raios de luz é um segmento de reta. Se vocês não escutaram é porque tocou um Vingadores do nada na minha casa, assim. Feixes de luz é um segmento. Os feixes de luz. Eu vou cortar isso. Voltando aqui, galerinha. Vingadores me quebrou em 10. Mas vamos lá. Voltando para os slides. Os feixes de luz, galerinha. Os feixes de luz que eu estou explicando para vocês, eles são um conjunto infinito dos raios de luz. Raios de luz, aula passada, é um segmento de reta orientado. Então, o que seriam os feixes de luz? Um conjunto infinito de raios de luz. Ele pode ser cônico convergente. O que seria o cônico convergente? O cônico convergente é aquele em que os raios vêm de diversas direções e vão todos para um único ponto. Então, os raios de luz, que nem está vindo na minha cara agora, estão vindo de todas as direções, estão convergindo para a minha cara, num exemplo. Como assim, professor? Assim, pessoal. Os raios de luz, eles pegam e vêm de diversas direções e todos eles seguem para um ponto. Só que os raios de luz são infinitos. Aqui eu representei só 3, mas imagine que aqui tem infinitos raios de luz no meio desses segmentos. O segundo tipo de feixe de luz que a gente pode ter são os cônicos divergentes. Os cônicos divergentes são o contrário dos convergentes. É quando eles saem de um ponto e seguem para diversas direções, assim como a luminária que está iluminando o meu rosto aqui neste momento. Eu vou deixar vocês cegos. Claro que eu vou deixar vocês cegos. Eu sou idiota. Tá. Entenderam? Ele sai de um ponto, luminária, e vai para diversos lugares diferentes. Eu sou trouxa, velho. E esse é um exemplo de cônico divergente. Como assim, professor? Desse jeito aqui, pessoal. Eles pegam de um ponto e saem para diversos pontos diferentes, infinitos raios de luz. E por último, ele também pode ser cilíndrico. O que é o cilíndrico, pessoal? Cilíndrico é quando os raios de luz são paralelos. Errei ali rapidinho. Cilíndrico é quando os raios de luz são paralelos. Desse jeito aqui. Os raios de luz seguem todos paralelos. Geralmente a gente usa muito essa representação para indicar nos exercícios, ou a direção dos raios de luz que a gente quer indicar. É basicamente isso. Câmara escura, pessoal, que eu comentei com vocês. A câmara escura, o que ela é? A câmara escura ela vai ser uma caixa preta com todas as paredes extremamente lacradas, paredes fechadas, só que uma das paredes, uma única parede, vai ter um pequeno buraquinho. Isso não vai ficar legal. Vai ter um pequeno buraquinho. E nesse buraquinho vai permitir passar apenas poucos raios de luz. Esse seria o conceito de caixa escura. Ah, professor, mas para que ela serve? Ela foi utilizada, pessoal, para testar, para comprovar o princípio da propagação retilínea da luz
e também foi a base para o desenvolvimento das câmeras fotográficas. As primeiras câmeras fotográficas funcionavam a partir de câmaras escuras. Como assim? Então vem com cenourinha que cenourinha explica para vocês. Vamos lá. É desse jeito aqui, pessoal. Lembra da aula passada? A gente tem o Sol. O Sol é o quê? Aula passada, pessoal. O Sol é uma fonte primária de luz. Por quê? Porque ele emite luz. Ele manda a luz para a cenourinha. Estava indicando com o dedo, mas é com o mouse. O Sol manda os raios de luz para a cenourinha. Raios de luz, raios de luz, raios de luz. Através de um feixe de luz. E a cenourinha, uma fonte de luz secundária. Por quê, professor? Porque ela apenas reflete luz. A cenoura não emite luz. E essa cenoura vai pegar esses raios de luz que chegam nela e refletir para todas as direções. Ela pega e reflete infinitos raios de luz. Até aí tudo certo, pessoal? Se a cenoura reflete infinitos raios de luz, concorda comigo que se eu tivesse uma câmara escura aqui, pelo menos um desses raios de luz entrariam na câmera, pelo pequeno orifício? É isso que acontece, pessoal. A gente tem a cenoura, imagina que o Sol está aqui, um desses raios de luz bate na cenoura, entra na câmera, de uma ponta a outra ponta. E um dos raios de luz vem da outra ponta da cenoura, da ponta inferior, e bate lá. Só que o que acontece, pessoal? O raio de luz que parte da ponta superior, lá dentro da caixa, ele vai para a ponta inferior. E o raio de luz que sai da ponta inferior da cenoura, da cenoura objeto, ele vai para a ponta superior da cenoura imagem, formada dentro da câmara escura. O que isso traz para a gente, pessoal, que pode cair em vestibular? Quando a gente tem uma câmara escura, a imagem ela é invertida, porque ela está de ponta cabeça, e rotacionada, porque o lado direito da cenoura objeto é o lado esquerdo da cenoura imagem. E o lado esquerdo da cenoura objeto é o lado direito da cenoura imagem. Até aí tudo certo, pessoal? Professor, mas como que isso vai cair no vestibular? Bom, podem ser questões teóricas, que nem esse tipo. Se tiver uma câmara escura, como será o tipo de imagem? A imagem será rotacionada, mas não invertida, invertida e não rotacionada. Isso pode cair no vestibular. E o outro jeito de cair em vestibular é através da semelhança de triângulos. Vocês conseguem enxergar aqui, pessoal? Ó, se eu fechar aqui, ó, vocês conseguem enxergar que aqui a gente tem dois triângulos? Não? Então tá aqui, ó. Aqui é onde a gente tinha a cenoura objeto, pessoal. A cenoura no mundo real. E aqui seria a cenoura imagem, a cenoura dentro da câmara escura. O que isso traz pra gente, pessoal? Tá vendo aqui, ó, que aqui a gente vai ter a altura da cenoura objeto, a distância da cenoura objeto até o orifício da caixa, a distância do orifício da caixa até a cenoura imagem e a altura da cenoura imagem. Isso traz pra gente, pessoal, semelhança de triângulos. Você viu isso aqui? Primeira coisa que vem na sua cabeça, semelhança de triângulos. Como assim, professor, semelhanças de triângulos? Simples, pessoal, relaçãozinha básica da... Não lembro o ramo da matemática. Sou professor de física, galera. Isso aqui, ó, semelhança de triângulos. A altura da cenoura objeto dividido pela distância da cenoura objeto até o orifício é igual à alturazinha da cenoura imagem dividido pela distanciazinha da cenoura imagem. Consegue enxergar isso? Então, altura cenourão, distância cenourão, altura cenourinha, distância cenouria. Altura cenourão sobre distância cenourão, altura cenourinha sobre distância cenourinha. Beleza, pessoal? Vamos então resolver um exercício aí que é na UFRJ, não me recordo o ano. Vamos resolver esse exercício rapidinho. No mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma das suas faces. Até aí, nenhuma novidade. Na face oposta do orifício, fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. Dá uma olhada na figura, volta para o enunciado. Suponha que um objeto de 3 metros de altura, vamos parar, aqui a gente tem o objeto, então aqui nós teríamos o objeto, 3 metros de altura. Esteja a uma distância de 5 metros do orifício, então a distância, 5 metros. Aqui a gente seria como se tivesse o cenourão, galera. Altura do cenourão, distância do cenourão. E que a distância entre as faces sejam de 6 centímetros. Então, distância cenourinha, 6 centímetros. Muita atenção, galera.
Aqui a gente tem centímetros e aqui a gente tem metros, beleza? Na hora de fazer os cálculos, presta muita atenção nisso para não deixar as unidades, tá ligado? Tem que converter para uma mesma unidade. Opa! Eu voltei aqui, galerinha. Eu fiz esse corte por quê? Porque eu mencionei, eu cometi um erro. Não foi bem um erro, mas é melhor eu explicar certinho para vocês. O que eu fiz? Aqui eu estava comentando sobre o exercício e eu fiz o comentário, pessoal, para vocês prestarem muita atenção no vestibular quando você tiver unidades diferentes. Aqui eu tenho centímetro, aqui eu tenho metro. Se fosse uma outra questão, você precisaria realizar a conversão. Muito cuidado para sempre fazer a conversão para vocês não errarem. Nesse exercício em específico, não é necessário fazer a conversão. Vou explicar para vocês durante o exercício por quê. Mas é um caso raro, é um caso desse exercício, que ele não precisa realizar a conversão. Vamos lá fazer o exercício então que eu vou explicar para vocês. Colocar na lousa aqui. Aqui está o desenho do exercício. Bora lá. Aqui é onde seria o cenourão. Aqui é onde estaria a cenourinha. Cenoura objeto, cenoura imagem. Bora resolver então, pessoal. O Hzinho, relação de triângulos, que é H comprido, o Hzinho dividido pelo Dzinho é igual ao Hzão dividido pelo Dzão. Beleza, pessoal? Então, bora lá. O Hzinho eu não tenho, é o que eu quero descobrir, então eu deixo o Hzinho. A distânciazinha da cenourazinha, a distância, ela é 6. Eu vou deixar a unidade aqui para vocês para mostrar por que não precisa fazer a conversão. 6 centímetros. Isso aqui vai ser igual à altura zona, que está 3 metros, dividido pela distância zona, que é 5 metros. Cuidado, pessoal, eu estou falando altura zona, distância zona, mas podem acontecer casos raros da imagem estar maior do que o objeto. Bom, galera, eu fiz mais esse corte aqui para o seguinte, eu vou mostrar para vocês o que eu estava falando ali agora, para vocês entenderem melhor. É o seguinte, esse aqui é um simulador, ele é um site, se vocês quiserem pegar o site, esse aqui, inclusive eu consigo mandar esse arquivo para vocês, caso vocês queiram fazer essa mesma simulação aqui. É o seguinte, aqui eu fiz a simulação de uma câmera escura, essa seria aqui a câmera escura, e aqui eu teria um objeto. Esse objeto eu posso aumentar o tamanho dele, diminuir, tanto faz. O que acontece? Eu pessoalmente, sempre vou chamar o objeto de cenourão. É o meu jeito de explicar para vocês e deixar mais fácil. Aqui, a imagem dentro da câmera escura, eu sempre vou chamar de cenourinha, porque foi o jeito que eu expliquei para vocês ali atrás. Mas presta muita atenção. Se eu aproximar o cenourão, olha o que acontece. Consegue ver o tamanho do cenourão? Vou até diminuir aqui para vocês verem. Diminui aqui. Aproxima lá. Olha o tamanho do cenourão. O cenourão é isso aqui. E olha o tamanho da cenourinha. A cenourinha se superou. Cenourinha passou o cenourão. Eu sou muito idiota. Então, galera, presta muita atenção nisso. E podem existir casos em que a imagem é maior do que o objeto, por mais que eu esteja chamando o objeto de cenourão e a imagem de cenourinha, beleza? Voltando para o exercício agora, então. Então, aqui seria a altura do cenourão, distância do cenourão. A altura da cenourinha, distância da cenourinha. Mas não necessariamente porque aqui é inha que aqui é menor. Aqui é cenoura imagem, aqui é cenoura objeto. Bora lá. Resolvendo. O Hzinho eu deixo. Aqui, o que está dividindo passa multiplicando. Então, a gente vai ficar com 3 metros multiplicado por 6 centímetros. Isso aqui dividido por 5 metros. Agora vem a mágica, pessoal. Isso aqui é um M. Metros corta com metros. Beleza? E aqui a gente resolve o normal. 3 vezes 6, 18. 18 por 5, 3,6 centímetros. Por que centímetros? Porque o metro corta com metro, não sobra. A única coisa que sobra, centímetros. Eita! Centímetros.
Beleza, galerinha? E essa é a resposta. É um exercício dissertativo, então não tem alternativa. Mas essa aqui seria a resposta. Beleza, galerinha? Então, galerinha, eu resolvi dividir o vídeo em dois, tá ligado? Porque começou a ficar muito extenso. E eu já fui aluno, eu sei que vocês não vão ver um vídeo se ficar muito grande. Então, essa é a parte um, pessoal. Fiquem espertos aí, vai ter uma parte 2 agora, para dando continuidade à nossa aula. Valeu, falou, guys!